Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Está na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Agora sim, começando o Manhã Boa Nova, aqui pelas emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Eu sou Cláudio Palermo e fico com você até às 9h45 ao vivo aqui nos estúdios da TV Mundo Maior, com mais uma edição do Manhã Boa Nova desta quinta-feira, hoje 22 de fevereiro de 2018. Começar aqui mandando os parabéns aos torcedores do Grêmio, né? Bicampeão da Recopa ontem nos pênaltis em cima do Independiente da Argentina. Parabéns aí a toda a torcida gremista. Comentários de quinta-feira. Ela, Elaine Farina, trabalhadora do Centro Espírita Caibar Schutel. Bom dia, Elaine. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Ficou com saudade, né, gente? Eu fico sempre com saudade de vocês. Os compromissos de trabalho, às vezes, desviam, né? A gente precisa, conforme a urgência, né, priorizar. Mas estou muito feliz de estar aqui novamente. Felicidade é nossa. Edson Figueiredo de Abreu, presidente do GEMB, o Grupo Espírita Manuel Bento. Bom dia, Edson. Bom dia, Edson. Ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez. E também com dificuldades aí com o trabalho, né? Não tem jeito. A gente tem que se ausentar um pouco aí do programa. Não quiseram colocar o dízimo, tá vendo? Na doutrina a gente podia estar diferente. Mas você sabe que isso é bom da doutrina, né? Porque você não tem profissionais de doutrina. Isso. É verdade. Tá certo? Isso é bom. Profissionais religiosos. É. Bom, o que a gente vai abordar no programa de hoje, desta quinta-feira? Você conhece as obras aí do Espírito Joana de Ângeles? Também quem são os brasileiros que formam o terço da população que pretende votar nulo para presidente? Também o sedentarismo, que provoca mais mal do que nós imaginamos. E vamos falar também do encontro com a cultura espírita deste final de semana com o Alexandre Caldini e a equipe da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, que vai ser realizado nas unidades doutrinárias de Santana e também Vila Galvão. Estes e outros comentários e, claro, a sua participação pelo WhatsApp 985759580, 985759580, nossa fanpage facebook.com/TV Mundo Maior ou pelo 0800 979 5011. A Marta e a Vera aguardam a sua participação. Vamos agora com Humberto Pazian para viver bem aqui no Manhã Boa Nova. Para viver bem, com Humberto Pazian. Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão. E hoje eu estava aqui pensando o que falar. E aí eu pensei, o que a gente fala o dia inteiro? O que eu falo o dia inteiro? Nós não paramos para pensar. Por exemplo, se eu venho aqui conversar com vocês, eu tenho que ter um tema para começar. E aí eu vou desenvolvendo esse tema, mas eu estou preparado, ou tento me preparar para falar. Se eu vou numa reunião, a mesma coisa. Se eu vou conversar com alguém, dependendo do assunto, eu me preparo para falar. Mas nem sempre é assim. Nós passamos o dia falando sem nos prepararmos. Alguém que encontramos, um telefonema, enfim. Você tem observado o que você fala? Quais são os seus comentários? Pois aquilo que nós expressamos através da palavra emite vibrações, afetam o nosso corpo, afetam a nossa mente, afetam e interagem com nossa alma e, consequentemente, tudo ao nosso redor. Perceberam quando estamos irritados? Não, né? Quando estamos irritados, a gente não percebe nada. Então vamos dar um exemplo diferente. Percebe quando vem alguém irritado? Chato, né? Fala, nossa, cada frase forte. Já viram alguém praguejar? Já viram alguém falar palavrões assim, irritados, agredindo as outras pessoas de uma forma muito forte? Depois, muitas vezes, essa pessoa se arrepende, você vê ela com vergonha, ela pede desculpas, ou ela fica acanhada. Por quê? No momento de raiva, falamos coisas que não gostaríamos de ter falado. Mas durante o dia,
Também falamos muitas coisas que não deveríamos falar, mas estamos calmos, não é? Só que não prestamos atenção. Às vezes, falamos algo a alguém e não percebemos que nós estamos prejudicando essa pessoa. Talvez dando uma orientação errada, talvez uma sugestão não devida, talvez um comentário que a aflita, que a desoriente, vamos dizer assim. Podem dizer assim, poxa, então eu vou ter que pensar em tudo que eu falo? Sim, esse seria o correto. E de tal forma que isso saísse naturalmente. Só que quando nós vamos pensar no que falar, isso é feito rapidamente e nós utilizamos os nossos arquivos da memória, os nossos conceitos, as nossas crenças e rapidamente falamos alguma coisa. Então, talvez uma dica, um segredo, sei lá, seja aumentarmos as nossas informações com coisas boas, com coisas saudáveis, lendo, ouvindo, pensando o que eu posso eliminar da minha vida em termos de ações, em termos de palavras, para que eu possa me comunicar de uma forma mais saudável. O que eu posso acrescentar à minha vida mental para que eu possa me dirigir às pessoas de uma forma mais em harmonia. Comentar sobre algum assunto nefasto, sobre algo que deu errado, sobre algum acidente, sobre política, sobre algo ruim, nós nos envolvemos e falamos um monte de coisa. Não quer dizer nos alienarmos da vida, da sociedade, das atividades. Não. Mas é ponderarmos o que comentar. Precisamos falar com ódio? Precisamos falar desse jeito? O que vamos acrescentar? Percebe? É falar com mais propriedade, porque palavra é energia, o som afeta e vem lá da alma. Então vamos modificar a nossa alma, vamos pensar na nossa essência, para que possamos produzir melhores palavras, melhores vibrações. Isso vai nos ajudar muito, fará com que o nosso corpo fique nessa vibração de harmonia. Consequentemente, nossa saúde, nosso bem-estar acompanhará essas energias. Quer fazer um teste? Começa hoje, depois você me conta, tá bom? Beijo, fica com Deus, até o nosso próximo encontro. Berto Pazian para viver bem aqui no Manhã Boa Nova, um abraço aí para Pazian. Você já conhece alguma obra de Joana de Ângeles? Você que está começando agora na doutrina espírita, já ouviu falar do espírito Joana de Ângeles? É a guia espiritual do médium Divaldo Franco, entidade à qual é atribuída a autoria da maior parte das suas obras psicografadas. A obra mediúnica de Joana é composta por dezenas de livros, muitos deles traduzidos em diversos idiomas, versando sobre temas existenciais, filosóficos, religiosos, psicológicos e transcendentais. Dentre as suas obras, destacam-se a série psicológica, composta por mais de uma dezena de livros, nos quais este ser estabelece uma ponte entre a doutrina espírita e as modernas correntes da psicologia. Na obra Veneranda Joana de Ângeles, os autores Celeste Santos e Divaldo Franco defendem que esse espírito teria sido, em uma de suas encarnações, Joana de Cusa, uma das mulheres que acompanhavam Jesus no momento da crucificação. Algumas das encarnações conhecidas de Joana de Ângeles foi Santa Clara de Assis, entre 1194 e 1253, Juana Inês de la Cruz, entre 1651 e 1695, e a última encarnação conhecida, Joana Angélica de Jesus, aqui no Brasil em 1761 e 1822. Joana de Ângeles é um espírito que tem grande valor na doutrina, pois tem um histórico de encarnações com bastantes desafios que lhe ajudou a ser o que é hoje. Um espírito que apresenta aí uma luz considerável e sempre disposta a ajudar. Joana, que na sua última encarnação veio a falecer em fevereiro de 1822, numa revolução em Salvador, na Bahia. Elaine, como é que você analisa as obras de Joana de Ângeles? Eu já tive a oportunidade, Cláudio, de ler algumas obras, né? E a última que eu li foi a Psicologia da Gratidão. A gente encontra bastante subsídio, elemento. A gente que faz palestra, eu costumo consultar essa coleção essa série psicológica do Divaldo, na psicografia da Joana de Ângeles.
Então, eu gosto bastante. Muitas pessoas encontram dificuldades de fazer essa leitura por conta da linguagem que é utilizada, né? A linguagem, muitas vezes, é uma linguagem mais erudita, né? Então, eu escuto muito isso de pessoas no centro, também, que têm dificuldade de compreender a leitura, achando que é uma linguagem mais erudita, mas é uma característica até das obras de Divaldo, né? Mas eu gosto bastante dessa série, sim. Já li vários e me utilizo desses ensinamentos da Joana de Ângelis para as minhas palestras, como material de apoio. Nós vivemos um momento hoje, né, no nosso planeta, onde essas questões psicológicas estão muito latentes, né? Então, a gente encontra realmente muito material de apoio. A gente vem falando muito aqui essas questões, né? Esse Psicologia da Gratidão é um livro que é um livro leve, né? Eu gostei bastante desse livro. É um livro esse eu achei fácil de ler, é um livro fácil de ler, é um livro leve e traz um conhecimento bacana. E você, Edson, já leu alguma obra de Joana de Ângelis? Eu já li e eu me enquadro nesses de que a Elaine está falando, que acha complicado e difícil. Então, eu sinceramente não... Aí é opinião particular minha, tá certo? Sim. Eu não gosto. Não gosto porque eu acho que quando o espírito, como dizem aí, né? Porque, aliás, eu também contesto essas coisas aqui. Não é que eu contesto, eu acho que não tem necessidade de ficar buscando... As encarnações. E um espírito que nem muda de nome, é Joana, quer dizer, meio estranho isso tudo, tá? Bom, mas vamos deixar isso de lado, certo? Eu acho que o espírito ele tem que se abster de ficar buscando se a importância do espírito para poder dar uma base, né? Falar, olha, esse espírito fez isso, e por isso que é importante ser ouvido. Eu acho que não tem necessidade disso. Basta você olhar a mensagem e abstrair, né? E tirar da mensagem aquilo que é útil, que é bom e tal, né? Então, o que acontece, na verdade? Eu acho que a gente está precisando, no meio espírita, de linguagem mais fácil, de uma linguagem mais acessível às pessoas. Tá? Quando você começa a colocar uns livros, uma linguagem mais erudita, uma linguagem complicada, né? Isso afasta as pessoas. As pessoas, elas não... Hoje em dia, inclusive, que a gente está falta de tempo para tudo, né? Você precisa ser mais direto, entende? E eu vejo na linguagem da Joana, inclusive nas obras do Divaldo mesmo, até do Manuel Filomeno de Miranda, uma linguagem que é complicadíssima. Aliás, eu uso um texto retirado do livro, acho que é O Homem Integral, né? Num curso que a gente dá lá de comunicação, de formação de palestrantes e tal, dessa questão da linguagem. Lá no Manuel Bento. Lá no Manuel Bento. Então eu peguei um trecho de um livro, que aliás esse trecho vocês encontram aí também na internet, naquele site O Pensador e tal, justamente para mostrar isso. Se você me permite ler esse trechinho, sim, só para você ver. Aqui, ó. Como se mede a grandeza ou a pequenez das criaturas graças aos ideais que possuem? É na ação que se avalia a excelência de suas aspirações, pois que aí, ao operá-las, trazê-las ao mundo objetivo, é que elas experimentam a intensidade dos fornos onde são lançadas antes de se tornarem realidade. Joana de Ângelis. Então, esse trecho, retirado do livro, você tem que ler 3, 4 vezes para entender o contexto. Quando, na verdade, poderia ser colocado de uma maneira diferente, entende? É só isso que eu questiono, eu acho que não há necessidade no meio espírita disso. E a gente está precisando mesmo de leituras mais diretas, né? Mais leves. Mas você não acha que às vezes o espírito faz isso proposital para o pessoal correr atrás e se informar mais, pesquisar mais? Eu ainda penso diferente, Cláudio. Será que isso é o espírito? Né? Ou é do médium? Porque... a gente sabe, pelos conteúdos, até de uma psicografia simples, de um trabalho nosso, mediúnico, que uma das características dos espíritos evoluídos é a clareza na comunicação. Então, ele, com poucas palavras,
uma frase curta tem um sentido bem profundo, né? Então, a gente percebe a evolução do espírito até pela forma que ele se comunica, porque ele, com poucas palavras, ele tem uma frase com uma profundidade muito grande. Esses trejeitos, essas colocações, é muito mais do médium do que do espírito, na minha humilde opinião, né? Porque você pega as obras do Chico Xavier, por exemplo, você pega a série de André Luiz ou a série de Emmanuel, você vê claramente os traços do Chico Xavier ali, né? A gente vê claramente o anime. Né? Não estou dizendo que há uma alteração de conteúdo, né? Mas o animismo é presente, a gente sabe que é presente, né? Então, essa linguagem mais erudita é uma característica do Divaldo, né? Eu acho que não é só dele, tem alguns outros que escrevem dessa forma, né? Mas eu insisto o seguinte, Cláudio, não querendo desmerecer o trabalho, porque eu acho que o trabalho é fantástico, né? Só que eu acho que ele poderia ser feito de uma forma diferente para poder atingir um número maior de pessoas, principalmente as mais simples, né? Para que elas pudessem ter o conhecimento. E o que me incomoda realmente é essa questão de tentar ficar buscando e colocando títulos, né? Ou situações do espírito para poder dar uma bagagem ou para que, olha, puxa, tá vendo? É de Joana, então é inquestionável. Uma credibilidade maior. Dá uma né? credibilidade. Mas não vejo necessidade disso. Eu acho assim, as pessoas ficam preocupadas demais em querer saber quem são seus mentores e ficam buscando um mentor que seja... Né? Aí o mentor se apresenta, Joana. Caramba, Joana. Aí começa a querer buscar quem é Joana. Aí, nossa, olha, ela foi isso, foi isso. Não vejo necessidade disso. Agora, não pode servir também como uma espécie de comprovação? Que a gente tem revelações, por exemplo, de crianças que falam que na última encarnação foi viver em tal lugar, e aí, quando se pesquisa, realmente se confirma que existiram aquela individualidade que a criança afirma que foi. Também não pode servir como uma espécie aí de comprovação dessa relação terra e dimensão espiritual? Cláudio, desculpa, mas eu acho que complica. Como é que você confirma que ela foi Joana de Cusa, por exemplo? Se não pelo próprio Divaldo ou pela pesquisadora que acho que ajudou ele a escrever, não sei. Então, eu não vejo necessidade disso. É a questão sinceramente. de acreditar, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim quem é meu mentor. Eu falo, não sei. Pergunta mesmo? Perguntam, eu não sei quem é. Não estou preocupado. Tá certo? Para que eu ia me preocupar com isso? Você sabe quem é seu mentor? Eu tenho, a gente, assim... pensa aí, não, vamos para o intervalo agora, daqui a pouquinho a gente retorna e quero saber sua opinião sobre as obras aí de Joana de Ângeles. Participe pelo facebook.com/TV Mundo Maior e também pelo WhatsApp. Intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/Clube Amigos e divida conosco suas experiências. Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros.
Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Olá, você que está aí, passei aqui para lembrar 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Espero você lá. Vai ser dia 21 de abril, no Espaço Internacional Eventos em Guarulhos. A gente vai se encontrar. E sabe do que eu vou falar? A gente vai refletir juntos sobre o luto. Luto é tudo que você faz para elaborar uma perda. Qualquer perda. E olha, são nesses momentos de perda que a gente precisa rever a nossa reconexão com Cristo. Espero você lá. De volta aqui com Manhã Boa Nova. Já está tendo participações aqui sobre os comentários das obras de Joana de Ângeles, mas antes vamos com o Celso Santos. Você sabia aqui no Manhã Boa Nova, confere aí. Você sabia? Com Celso Santos. Olá, ouvinte da rede Boa Nova de rádio e telespectador da TV Mundo Maior. O tema desta semana, foco. Você sabia que definir o seu foco é a chave para você obter resultados extraordinários em pouco tempo? O autor, Gary Keller, conseguiu criar uma pergunta poderosa que é capaz de ajudar a definir o seu foco com uma precisão antes nunca vista. A pergunta é: qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Anote essa pergunta, reflita sobre ela e principalmente a responda para ter clareza do seu principal objetivo em cada área de sua vida. Eu vou repetir a pergunta: qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Essa pergunta é fantástica por trazer ao mesmo tempo questões de longo prazo, aonde vou, qual é meu objetivo, e também questões de foco simples, o que devo fazer agora para entrar no caminho certo. Qual é o ponto-chave? Diz Gary Keller, ela fala a você não somente qual deve ser a sua próxima atitude, mas também o primeiro passo a dar em direção a ela. Mostra quão grandiosa pode ser a sua vida e também quão simples você precisa ser para alcançar
esta grandiosidade. É um mapa para o mais amplo e uma bússola para o seu próximo passo. Resultados extraordinários raramente são obra do acaso. Eles vêm das escolhas que fazemos e das ações que tomamos. A pergunta foco sempre aponta você ao melhor de ambas, forçando-o a fazer o que é essencial para o sucesso, ou seja, tomar uma decisão. Mas não apenas qualquer decisão leva você a tomar a melhor decisão. Ignora o possível e se resume ao que é necessário, ao que importa. Fazendo isso, toda manhã você coloca intenção e prioridade no seu dia. A consequência, em regra, é um dia de alta produtividade. Amigo ouvinte, amigo telespectador, sem foco, não se mantém a dieta, não se poupa para o futuro, não se preserva um relacionamento pessoal. Pense nisso. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, no quadro Você Sabia, mais informações sobre a importância do foco. Forte abraço e até amanhã. Legal aí a participação do Celso. Olha, Espiritoteca, você está participando aí da Espiritoteca, a partir de R$12 você contribui aí para que livros possam ser espalhados aí pela cidade de São Paulo, Sorocaba e também Guarulhos. Já são centenas de livros reservados para entrega, que serão distribuídos aí pelos nossos padrinhos e a nossa madrinha, que é a Delmar Franco. Vários locais já se tornaram parceiros da campanha e vão receber os livros, e a FEAL abriu mão dos lucros destes livros e tem colocado toda a sua força de trabalho em ação para que a campanha possa iluminar muitas mentes. Acesse mundomaior.com.br ou ligue 0 operadora 11 4966 5775. A partir de R$12 você já contribui com a Espiritoteca. Participe. Quem é seu mentor, Elaine Farina? Então, mistério. Vamos que lançar pergunta, uma. Hein? Vamos Não, lançar um Edson desafio. Que provocou, viu? Cláudio, eu acho que... Bom, primeiro que a gente não... Eu, pelo menos, não tenho um mentor, né? Uma pessoa lá que fica à minha disposição 24 o tempo horas. todo, né? A gente tem muitos amigos espirituais que nos ajudam, né? Em vários momentos, em várias fases da nossa vida, segundo as nossas necessidades, segundo os desafios, os trabalhos que a gente se propõe a fazer. É isso que eu acredito. Porque senão a gente gira uma dependência, né? A gente acaba criando uma dependência e muitas vezes você conhecer seu mentor ou você saber quem é o seu mentor, claro, eu não estou dizendo que não existe médios que trabalham com um espírito que tem aí uma missão, eu não estou dizendo que isso não existe, mas a gente tem que tomar cuidado, porque você não, o trabalho mediúnico, o trabalho na seara espírita, o trabalho no bem, o trabalho na caridade não depende disso, não pode depender disso. Eu não tenho um mentor, então não trabalho, né? A gente não pode fazer essa vinculação. Acho que o pensamento é que somos instrumentos de Jesus e nós estamos à disposição né, da espiritualidade para ajudar ao próximo. Acho que esse é um pensamento cristão. E que venham vários espíritos aí me ajudar, que eu não acho ruim, não. Precisa ser um só. Ó, o pessoal pelo facebook.com/TV Mundo Maior está participando. Simone Dias, bom dia. Roque, muito bom dia a todos. O Sandro Samuel Pereira, bom dia, Palermo. E a todos da querida FEAL e também da CAL, né, as casas André Luiz. Valeu, Sandro. Rosilene Braguinha Gonçalves, bom dia. A Betioca, bom dia, também está na sintonia. Marilantes Machado Camargo, bom dia. Gláucia Rite Lopes, Lúcia Xavier, Verônica Araújo, todas aí na sintonia do Manhã Boa Nova. A Rita Flor, gratidão, Deus conosco. Maraísa de Sordi, concordo com o Edson. A Lúcia Xavier diz: a linguagem muito rebuscada nas obras acaba elitizando a doutrina. Dora Andrade, bom dia, vida. Rosilene Braguinha Gonçalves, concordo com ele. A Idelma Pessoni diz que o Espiritismo está precisando de união e respeito. A Rosemary Salles, bom dia, muito bom estar mais uma manhã com vocês, valeu, Rosemary. A Cris Souza diz o seguinte: já tentei ler alguns livros cuja leitura
se tornava assaz e enfadonha, em virtude da tentativa de compreender. A dificuldade me fazia desistir e a mensagem também. A Antônia Marinho, parabéns pelo trabalho de todos. Ela está em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Obrigado aí pela sua audiência, Antônia. A Idelma Pessoni diz... se preocupasse, ela escreveu em vários tópicos, né? Se preocupassem mais em criticar, menos sobraria tempo para colocar a caridade em prática. A Verônica Araújo, concordo com vocês, difícil de entender. A Grisiele Barbosa, bom dia. O Caio Ventura está falando, o áudio está baixo demais no Facebook. Vamos resolver isso aí. Caio, fica aí na nossa audiência. Alexandre Quenton, bom dia. E luz a todos. A Idelma, de novo, não concordando com a opinião aqui, dizendo que o Divaldo faz um trabalho maravilhoso, que Jesus ensinou, e que façam como ele, tomando o exemplo aí de estender as mãos e fazer a caridade. Herbert de Jesus, bom dia a todos. Claudete Inês, bom dia. Djalma Freitas também na sintonia. Jane Oliveira da Silva, Conceição Ortiz e Adélia Freitas. Pelo WhatsApp chegou uma pergunta aqui, que é a seguinte... deixa eu pegar aqui. A ouvinte está falando o seguinte: ela leu vários livros do Chico e do Divaldo, mas ela não consegue ler. Quando ela tenta pegar o dicionário, ela logo desiste. É a Vanessa, que está em Paris, na França, na audiência. Charada Vanessa Cavalcante aqui. Agora a pergunta é do José Luiz de Uberlândia, achei. Ele diz o seguinte, que ele vê várias, através de evidência e flashes nas pessoas, que a maioria delas são reencarnação de índios. Ele consegue enxergar isso. E ele diz que é muita gente mesmo, e aí ele pergunta se existe alguma pesquisa que possa comprovar isso dentro do Espiritismo, ou alguma revelação ou mensagem, se essas visões são reais, são verdadeiras, e a informação é verdadeira. Eu primeiro queria só responder para a nossa ouvinte lá, que ninguém está criticando ninguém aqui. Nós estamos colocando a nossa opinião. E ninguém também está deixando de valorizar o trabalho do Divaldo. Indiscutível até, né? Vamos deixar bem claro na Mansão do Caminho. A única coisa que nós estamos colocando é a nossa opinião sobre a obra. Tá certo? Sobre os livros em si, as dificuldades de leitura e tal, essa necessidade de santificação, tanto do espírito quanto do próprio médium, que não tem que existir no meio espírita. A doutrina espírita é uma doutrina da racionalidade, é uma doutrina do raciocínio mesmo, tá certo? E para raciocinar você precisa compreender. Se você tem uma escrita que você não compreende, você não raciocina. Só isso. Uhum. É nesse sentido só, tá certo? Uhum. Então não estamos desvalorizando ninguém, deixar bem claro. Com relação a esse ouvinte que vê... Deixa eu só corrigir a Virgínia de Uberaba, tá? Que tem essas evidências. Virgínia. Tá. Então, com relação a essa questão, olha, eu não conheço, até onde a gente está no meio espírita desde mais de 30 anos, eu não conheço ninguém que tenha esse tipo de evidência e que só enxergue, na maioria das pessoas, né, índios. Mesmo porque você não vai estar vendo na pessoa a reencarnação anterior dela. Isso aí é um contrassenso que ela está colocando. Você olha para a pessoa, você vê, teoricamente, a extensão do astral dela, você não vai ver um índio ali, ou você não vai ver o que ela foi numa encarnação anterior, tá certo? Mesmo porque o perispírito, até onde a gente sabe, ele tem a aparência do atual corpo físico. Sim. Por isso que eu achei estranho essa colocação. Não sei a que eu entendi, né? O José Luiz de Uberlândia, bom dia, amigos da Boa Nova, muita paz a todos. Jesus Cristo, na sua sabedoria, falava por parábolas, para que todos os irmãos pudessem ter acesso às verdades eternas. Obrigado pela sua participação pelo WhatsApp, José Luiz de Uberlândia. Também pelo WhatsApp, bom dia, amigos. Sou espírita há quase 20 anos, a Vanessa aqui da França que eu li. Olá, mocinhos. Olha que bacana. E mocinha, né? Eu leio bastante a série de André Luiz, estou lendo e aprendendo muito. Estou no Ação e Reação. Na maioria deles tive de pesquisar palavras e que eu aprendi novas coisas. Já no livro Transição Planetária, comecei a ler e senti muito mais dificuldades, pois mesmo tendo palavras conhecidas, dá uma volta no texto para chegar a um simples item. Tem que ler e reler parágrafos. Exatamente. Parei no 3º capítulo e vou retomar em outro momento.
Já da Joana nem me arrisquei ainda. Aprendi muito também com o livro Romance Sob a Luz de Paula Alves, o espírito Erasmo Gurgel. Leitura fácil e bem na linha de Kardec, pois já li os principais livros de Kardec, a Fernanda Siqueira, de Guarulhos. Obrigado aí pela sua participação. Você vai votar nulo na próxima eleição? Muita gente tem falado isso, divulgado pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. E saiu uma pesquisa mostrando quem é a parte da população que pretende votar nulo. Um dos exemplos é o Eurico Ferreira, que é vendedor de livros em São Paulo, a Elisângela Santos, faxineira em Pernambuco, Sabrina Amaral, que é professora no Rio Grande do Sul. Eles têm posições políticas e histórias diferentes, mas em outubro podem agir da mesma forma perante a urna eletrônica, votar nulo para presidente. E é a primeira vez que eles pretendem fazer isto. E eles não estão sozinhos. Segundo a sondagem do Datafolha, feita entre 29 e 30 de janeiro e 1 de fevereiro, 1 de cada 3 brasileiros pretendem anular o voto para presidente nas próximas eleições, o que ocorre em um cenário sem os nomes de Lula e Marina Silva na disputa. É o maior percentual já registrado pelo Instituto de Pesquisa em ano de eleição, principalmente em começo deste ano. São 32% dos brasileiros. Antes disso, o percentual mais alto de brancos e nulos em pesquisas havia aparecido nas eleições de 2014. Por trás desse recorde estão diversas razões para o voto nulo. Eurico se decepcionou com a política e acredita que os políticos todos são corruptos. Elisângela vai anular o voto se Lula não puder concorrer devido à condenação em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, que pode enquadrá-lo na lei da ficha limpa. E Sabrina não vota em ninguém, a não ser em Marina Silva. Esses são os 3 principais perfis de voto nulo registrado na pesquisa do Datafolha. As pesquisas estão mostrando aí que está todo mundo decepcionado com os políticos. Como a gente pode reverter esse quadro de forma ética e se votar nulo adianta, como protesto ou desprezo pela política? Evidentemente que não adianta, é o contrário, né? Você tem uma oportunidade de mudar a situação, né? Quem não está decepcionado com a política hoje no Brasil, né? Todos nós estamos bem decepcionados com a política no Brasil. Só que o poder que nós temos de modificar essa situação é justamente com o voto. Se a gente anular o voto, é como se a gente estivesse, né, tá jogando a toalha, não tenho nada a ver com isso. É um ato até, desculpa, para mim é um ato de covardia, porque a gente precisa ter maturidade, né? Vamos pesquisar o candidato, vamos procurar ver quem vai ser, quem apresenta a melhor proposta. É a chance que a gente tem de mudar o Brasil. Se nós estamos nessa situação hoje, é por conta do nosso voto, né? Por termos votado aí por pão com mortadela, né? Ou por termos votado por o emprego prometido em alguma secretaria, que a gente vê aqui em Guarulhos mesmo, a gente ouve tantas coisas. Então, a gente tem que votar naquela pessoa que tem a melhor proposta. É um desperdício, é um desserviço, e eu acho que pessoas que têm esse pensamento estão contribuindo para que a gente não saia da situação que a gente se encontra hoje. Essa é a minha opinião. Votar nulo adianta, Edson? Qual a sua opinião? E o que me incomoda é esse tipo de notícia aí, viu, Cláudio? O que te incomoda? Porque essa pesquisa, por exemplo, primeiro que o Datafolha já está desacreditado, tá certo? Há um bom tempo que ele vem sendo desacreditado, porque as pesquisas que ele faz são direcionadas, perguntas que têm um objetivo, né? Um propósito. Fazer uma pesquisa em janeiro para uma eleição que vai acontecer lá em outubro. Mas é algo que eles fazem todo ano de eleição. Ok, mas com qual objetivo? Você lembra daquele programa que nós falamos de lixo mental? Esse aí é mais um lixo mental que estão querendo jogar na cabeça das pessoas e as pessoas ficam... Então, o que eles estão induzindo nessa pesquisa? Acha que tem uma coisa proposital por trás? Eles estão induzindo justamente as pessoas a votarem nulo nessa pesquisa aí. Estão induzindo as pessoas a entenderem que não vale a pena, confiar na política. Tudo bem, a política tem problemas, só que está sendo descoberto isso. É a grande oportunidade, como colocou a Elaine, que nós temos de mudar.
Isso você só muda se você votar. Agora, você veja aí a situação. A maioria das pessoas tem político de estimação. Quer dizer, a outra não vai votar porque o Lula não vai estar. O outro só vota na Marina. Então, peraí. O que essas pessoas estão fazendo da vida? O que elas esperam? Elas não pensam, não analisam as coisas? É voto de cabresto, né, que se fala. Quer dizer, não vê outras alternativas. Então, esse tipo de situação colocada, desculpa eu estar sendo meio áspero aí, né, com isso, mas que me incomoda mesmo. Verdade. Porque é direcionado. E mais contribui para criar o caos e a desconfiança e a insatisfação do que em ajudar de forma positiva, entende? Entendi. Eu acho que a gente tinha que olhar de forma positiva, né? Porque a gente tem responsabilidades aqui na Terra. Nós temos que fazer as coisas. E depende da gente. Se eu estou insatisfeito hoje com o que eu estou vendo, a grande oportunidade... Como é que eu posso fazer para mudar? É me esconder? Exatamente. Não, eu tenho que ir lá, comparecer e votar naquele que eu acredito. E depois cobrar dele, é lógico. Tá certo? O problema é que o brasileiro leva também, e os próprios políticos se aproveitam disso, né? O brasileiro leva meio que na... Banho-maria. Vou lá, é obrigado a votar, eu vou lá e voto, não estou muito preocupado, não ouve as propostas, não sabe depois em quem votou, e assim vai indo. E esse tipo de notícia aí só ajuda a contribuir com isso. Eu não estou criticando, a gente está discutindo essa notícia aqui, porque eu acho que é importante. Até para que a gente possa ter essa outra visão, tá certo? Claro. E passar isso para o público. Né? Acho que essa pesquisa foi feita lá no diretório do PT Será? E do PSC. Não sei, porque você veja, 3, né? 2, 1, se o determinado candidato, que a Marina, determinado candidato não estiver, ela não vai votar, e a outra só vota se tiver o outro candidato. Então dá licença, é melhor que não votem mesmo. Porque se não sabe pensar, me desculpe, né? É melhor não votar. Até rimou, hein, Claudio? Se não sabe pensar, é melhor não votar. Tá vendo? Slogan de campanha. Vamos saber a opinião dos nossos ouvintes, né, e telespectadores. Vão participando aí pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Vamos agora com a Eliette Ribeiro, primeira parte aí de uma entrevista bem interessante sobre saúde. Acompanhe aí. Entrevista com Eliette Ribeiro. Coração, veias, estômago e até os dentes são alguns dos órgãos que também sofrem as consequências do tabagismo. Nós vamos trazer informações agora com o Dr. Alex Macedo, que é mestre em pneumologia pela Unifesp. Doutor, de que forma o cigarro atua de forma negativa nesses órgãos que mencionamos? O cigarro por si só, ele carrega 2 princípios ativos na base, que é a nicotina e alcatrão, que por si só já teriam um efeito deletério no nosso organismo. Porém, esse fumo, ele é industrializado, ou seja, são adicionadas substâncias químicas que têm como objetivo aumentar a dependência química do cigarro. Só que, em contrapartida, causam uma série de efeitos colaterais. Essas substâncias, são mais de 600 substâncias químicas associadas, têm vários efeitos, principalmente nas partes vasculares. Então, os problemas cardíacos de origem isquêmicas, as doenças coronarianas, ou seja, o infarto, a angina, tem grande importância o tabagismo dentro desses pacientes. Na parte da via digestiva, algumas dessas substâncias são cancerígenas. Então, desde o início do trato gastrointestinal e respiratório, como laringe, a garganta, a língua, dentes, as cordas vocais, ou mesmo o esôfago, o estômago, podem ser sede tanto de processos inflamatórios, gastrite, amolecimento dos dentes, processo inflamatório de gengiva, esofagite, até como câncer também. E, doutor, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas aí com câncer de pulmão, mas também ele não é o único motivo de preocupação entre os fumantes. Há um problema também chamado doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessa doença também, que é por consequência aí do tabagismo. Correto. A doença pulmonar obstrutiva crônica, é uma sigla chamada DPOC,
ela basicamente envolve duas doenças tabaco relacionadas. A bronquite crônica, que é a tosse produtiva constante de secreção, que mais de 60% dos tabagistas experimentam, e o clássico enfisema pulmonar, que nada mais é, resumindo, do que a destruição dos pulmões pelo cigarro. Então a bronquite crônica, que é um processo inflamatório, há a presença da fumaça do tabaco dentro do bronco, e o enfisema, que é a destruição do tecido pulmonar viável. E esse paciente começa a perder capacidade pulmonar. Essa DPOC, ela é a principal causa dela também é o tabagismo. Então, dentro do aparelho respiratório, além do câncer, tanto das vias aéreas quanto o câncer de pulmão, o DPOC é mais frequente e leva uma grande parte da população de fumantes a uma incapacidade física muito importante. Que à medida do tempo que o pulmão vai sendo destruído pelo tabaco, o paciente vai perdendo capacidade respiratória. Inicialmente, capacidade é um esforço maior, é um grande esforço. Depois é um esforço intermediário, como subir um lance de escada, ou andar com uma caminhada normal para a atividade normal para uma idade dele. E, por último, a falta de ar para fazer qualquer atividade dentro do lar, como tomar banho, almoçar ou andar dentro do seu próprio domicílio. Legal é a participação da Eliette Ribeiro, essa primeira parte da entrevista. Nós temos outras partes aí falando deste tema. Tá em cartaz aí a peça André Luiz, A Vida Após a Vida. Mais uma peça espírita em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Eva Vilma, que fica na Rua Antônio de Lucena, 146, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Baseado na obra Nosso Lar, né, de André Luiz e Chico Xavier, roteiro e adaptação da obra do Gustavo Valente e do Ricardo Bonfá. Dias 3 e 4 de março são as apresentações. Sábado, 21 horas e domingo, às 19 horas. Duração da peça de 90 minutos, classificação 10 anos. E sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm desconto para assistir este espetáculo André Luiz, A Vida Após a Vida, 3 e 4 de março, no Teatro Eva Vilma, aqui em São Paulo. Participação pelo WhatsApp 985759580. Uma pergunta para vocês. Gostaria de dar um livro espírita de presente a um jovem de 20 anos. Qual vocês me indicam? A Gracinda Alves, de Recife. 1 minuto para responder. Livro para um jovem de 20 anos. O Livro dos Espíritos. Já vai assim logo de... Com a obra basilar? Qual a intenção dela, né? Ele já tem 20 anos, já tem discernimento, já tem capacidade de estudo. Se a intenção dela é introduzi-lo na doutrina, o melhor livro é o Livro dos Espíritos. E você, Edson? É a mesma coisa. Também? Eu acho pelo que livro tem que começar pela base, que é o Livro dos Espíritos, né? Existem algumas traduções, eu aconselharia a tradução do Herculano Pires. Uhum. Mandar um abraço também para Ilma Conceição Araújo Van Zeller. Bom dia, muita paz. Maraísa de Sorte, votar nulo não é exercer a cidadania e sim desperdiçar o voto. E o Djalma diz que faltam 287 dias para a eleição e temos que mudar. E depois tem uma pergunta para o Edson aqui sobre a questão da alimentação antes dos trabalhos espirituais, mas o Edson vai responder depois do intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais Manhã Boa Nova. Até já. Ter amigos torna a vida muito mais feliz. Pensando neste significado especial, o Clube Amigos da Boa Nova criou a campanha Indique um Amigo, sugerindo amigos que se tornem sócios do clube. Além de contribuir com a divulgação do bem, o sócio ganha um vale-compras na loja virtual Mundo Maior e o amigo indicado também ganha um vale-presente. Quanto mais amigos indicar, mais benefícios você recebe. Confira o regulamento da campanha e participe desta grande rede de amizade. Acesse www.clubeamigosdaboanova.com.br. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, R$ 9 milhões. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser.
O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Hildo Rosa e nós estamos aqui para te fazer um convite muito especial, para que você participe conosco do 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Nós estaremos lá com uma série de eventos, uma programação muito rica, um formato novo que nós esperamos que possa agradar a todos vocês e com uma nossa alegria para fazermos uma selfie, para conversarmos e para que você participe de todos os debates que estarão acontecendo. O mais importante é termos você junto conosco para esse abraço fraterno e para essa troca muito especial. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Nós convidamos você a pensar sobre duas frases que se encontram no Evangelho. Na primeira, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. O Espiritismo traz luz para a sua vida? Se você respondeu sim, então pense nessa segunda frase. Ilumina a todos os que se encontram na casa. Ilumine a casa mental da humanidade com a campanha Espiritoteca. Entregue páginas de luz. Serão 20 mil livros espíritas entregues onde pessoas precisam de iluminação. A partir de R$ 12,00, você patrocina a entrega de livros em hospitais, presídios, locais públicos e até na montagem de bibliotecas em centros espíritas. Os livros serão entregues pelos padrinhos da campanha, os comunicadores William Sanches, Adão Nonato, João Lourenço e o Franklin do programa Mutirão. E o melhor, você vai receber recompensas de acordo com a quantidade de mentes que você iluminar. Agradecimentos, mensagens personalizadas com o seu nome e até a oportunidade de entregar os livros junto com um dos padrinhos da campanha. Acesse mundomaior.com.br ou ligue para 0 operadora 11 4966 5775. Para mim é a base de tudo. A educação que falta nesse país é porque as pessoas normalmente não leem. Agora, é principalmente ler livros assim específicos de espiritualismo, de orientações, é fantástico. E o que eu mais gostei que estão fazendo, inclusive, para criança. Eu, aos 4 anos de idade, frequentava um centro, ficava sentada quietinha lá, nunca tive medo, sempre me dei muito bem com a turma lá de cima. Então, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Tomara que as pessoas aproveitem bastante. Jesus é dado como luz que resplandece nas trevas. Então, nós temos que fazer o quê? Iluminar as consciências. E essa campanha ilumina as consciências das pessoas
que fazem parte dela. Se você transformar uma pessoa, você já transformou o mundo, porque cada pessoa vai divulgando, conta a história, entrega para uma outra pessoa. Eu tenho o hábito de acabar de ler um livro espírita e deixar assim num banco de jardim, no metrô, esquecido, sabe? Assim. E eu acho muito bonito. E se você puder ajudar materialmente, que beleza! Você ajudando a campanha, aquilo que você investe na campanha, você está investindo em você, porque nós temos o que damos. E a melhor coisa que nós podemos fazer é fazermos uma campanha de ajudar o bem. Então, vê quando é que você pode colaborar, ligue para o Clube Amigos da Boa Nova, para a Fundação Espírita André Luiz e pergunte como é que você pode fazer para colaborar com a campanha Espiritoteca. Deus abençoe a todos. Custa barato. Não vai pagar? É. Obrigado. De volta aqui com o Manhã Boa Nova. Essa semana a gente está divulgando aí o Coaching Online Unifeal, um novo serviço aí disponível para os nossos amigos e amigas, né? A FEAL fez uma parceria com o Instituto Evoluir e lançou essa semana o primeiro programa de coaching online pela Unifeal, com preços diferenciados e com desconto exclusivo para quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova. O programa de coaching online tem como proposta oferecer ao público ferramentas de apoio para o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, tendo em vista a conscientização de onde se quer chegar, seja uma meta ou desejo na vida pessoal ou profissional. São 10 profissionais do Instituto Evoluir que vão te atender aí no programa de coaching online. A ferramenta que vai ser utilizada é o Skype, né? Então você vai poder se comunicar aí no horário que puder e quiser através aí do coaching online, né? São vários valores dependendo da sua doação aí para quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Acesse unifeal.com.br, unifeal.com.br e agende aí uma sessão experimental e gratuita. Você preenche o cadastro, né, de quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, tem até 45% de desconto. unifeal.com.br. Edson, a pergunta da Silene. Eu quero, se possível, que o Edson explique sobre a alimentação da carne antes dos trabalhos espirituais. Silene, eu vou te responder o que um grande mestre da antiguidade já disse. O problema não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Então, há muita controvérsia com relação a esse tema, né, de consumo de carne antes dos trabalhos e tal. Tudo tem a ver com a questão da digestão, na verdade, né? E a energia, né, que você despende, vamos assim dizer, para essa digestão, tá certo? Se você puder não alimentar-se ou comer só frugalmente, uma quantidade menor e tal, um dia que você vai lá no trabalho mediúnico, muito bem, mas se você não tiver condições, eu acho que cada pessoa tem seu próprio metabolismo, né? A pessoa sabe, ela tem que ter autonomia para decidir o que é bom para ela ou não, tá certo? Então não vamos entrar nessa mística, né? De que a carne faz mal, de que a gente não deve comer, porque eu acho que cada um pode comer aquilo que bem entende. Porque o problema não é o que come, o problema é o que transmite em termos de energia, de ideias, de conceitos e por aí afora, tá certo? De novo, o problema não é o que entra, mas é o que sai. Sim. Claudião, bom dia. Ótimo programa, como sempre, sobre a complexidade das obras. Algo que nos auxilia são os grupos de estudos. Quando lemos sozinhos é mais complicado. Creio que precisamos desenvolver nossa capacidade intelectual e todos nós temos essa capacidade dentro de nós. Aqui é a Mariana Garófalo. Obrigado, Mariana, pela sua audiência e pela sua participação. Um beijo aí para você. Bom dia, Cláudio, convidados. Mesmo porque quem anula o voto não pode reclamar de nada depois. Tem que votar e fazer valer o voto. A Laíde Ana Silva de Tucuruvi, São Paulo. Outra participação pelo WhatsApp. Bom dia, irmãos. Eu gostaria de saber quando uma criança começa a sentir manifestação de espíritos,
O que a gente deve fazer? Ele tem só 11 anos, por favor, me respondam, o caso é muito sério. A Maria das Graças, do Mato Grosso. O que tem que fazer nesse caso, Elaine? Na minha opinião, não sei se ela já frequenta uma casa espírita ou não, né? Mas é buscar ajuda. Buscar ajuda. Conforme não sei se posso usar a palavra grau da mediunidade dele, não se aconselha, né, a criança, não vai se pôr uma criança num trabalho mediúnico. Evangelização? Ajuda. Uma evangelização, Curso, tomar passes, pra assistir criança. palestra, para que possa ver, para ele também ir aprendendo, né, a controlar essas faculdades mediúnicas, mas principalmente para se sofre essas intervenções de espíritos aí cobradores, né, ou perturbadores, que possa ser isso também possa ser abrandado através de desobsessões ou mesmo de acordos, né? Porque o que a gente tem notícia muitas vezes, né, quando o espírito vem com essa vamos dizer, missão ou essa capacidade, muitas vezes a necessidade dessa negociação, né? Vamos desenvolver mais, deixa atingir uma idade, né? Ele precisa estudar, ele está encarnado, tem as suas obrigações como ser encarnado, então depois ele vai assumir algumas tarefas que ele tenha vindo ou não com esse propósito, né? Provavelmente são pessoas que vêm com um propósito, né? Que tem algumas missões aí a cumprir. Mas, em primeiro lugar, procura ajuda. Converse com a pessoa do centro espírita próximo ao seu lar, à sua residência. Procure essa ajuda. Não tem que desenvolver, não tem que trabalhar, mas muita oração e esclarecimento. Vai estudar, você como mãe, para poder ajudá-lo. Amanda Rabelo, pelo facebook.com/TV Mundo Maior, diz o seguinte: como podemos proceder quando nenhum candidato te representa? O contexto político é desanimador, mas percebi que não podemos e não devemos desistir. O que podemos fazer para agir da melhor forma na hora de escolher um candidato dentro de um contexto desanimador, né? Fazer como o Edson disse, aí, pesquisar. Ô, Cláudio, tem uma turminha aí, tem até um site, aqui agora eu não me recordo, a gente até depois poderia fazer essa pesquisa e trazer, que eu acho que isso é importante. Existe uma turma aí que está fazendo um estudo, uma análise de currículo dos nossos políticos, de obras, de propostas de vida, e está colocando isso na internet. Você acessa ali o currículo, a vida pregressa do candidato. Bom, né? A gente precisa ter o trabalho, não pode ter preguiça, de pesquisa, de buscar informações, né? Já foi-se o tempo que a gente pedia o número do candidato para o vizinho, para o pai, para o amigo. Você vai votar em quem? Me passa sua colinha aí que eu vou votar nele também. Nós temos essa obrigação de votarmos consciente. Se a gente errar, né, paciência, porque a vida é feita de erros e de acertos, é assim que a gente progride. Mas a gente não pode ser omisso. A gente não pode ser omisso, né? A gente não pode ser omisso, a gente não pode se vender por pequenas coisas, né? A gente vota muitas vezes por egoísmo. Vou votar nele porque ele é um candidato aqui do meu bairro. Você nem sabe se ele é um bom candidato, vai votar só porque ele é um candidato do seu bairro, né? A gente tem que votar consciente e procurar. Na internet hoje a gente tem bastante informação que nos permite tirar alguma conclusão. Como o espírita pode votar consciente, Edson? Então, deixa só, antes de falar disso aí, deixa eu só fazer um complemento naquela história do menino de 11 anos. Só para dizer para a mãe dele que a mediunidade não é um mal, não é uma coisa ruim. Ninguém veio com mediunidade para sofrer. Tá certo? É para coisas boas, para coisas positivas. Se está acontecendo isso com o menino, talvez seja um chamamento. Então, para ela não se preocupar, porque é mais comum do que se imagina. Lá no Manuel Bento, por exemplo, tem um tratamento específico para crianças. Legal. Então, que ela busque uma casa, como a Elaine colocou, lá no Manuel Bento, é de segunda-feira. É o dia da criança lá. À noite. Tem a tarde e a noite, tá? É o dia da criança na segunda-feira lá, praticamente. Então, muitas crianças frequentam. Não sei se ela mora perto lá, mas que ela busque. E talvez seja só o chamamento, entende? Ela fazendo esses tratamentos que a Elaine recomendou aqui, pode ser que se estabilize, né? E depois dê essa oportunidade para o menino mais para frente, se for o caso, né?
atuar mediunicamente. Ela está um pouquinho longe, ela é do Mato Grosso. Então, mas que ela busque então uma casa espírita, tá certo? Para fazer esse tratamento que a Elaine recomendou. Com relação, mas que ela não se preocupe, é isso que é o, que ela não fique preocupada demais. Com relação a essa questão do voto, a Elaine colocou muito bem aqui, nós temos que pesquisar. E tem um detalhe, Cláudio, me incomoda muito falar que a culpa é nossa, que a gente não sabe votar. Incomoda isso? Me incomoda. Porque às vezes você não tem alternativa. Os que estão aí são esses. O que você pode fazer? Daí a culpa é nossa, que eles que estão lá. Você não tem culpa que a pessoa é desonesta, então, né? Você acreditou, né? Muita gente, por exemplo, tinha. Você tinha ali na última eleição para presidente, você tinha 2 pessoas ali que estavam. Aí, normalmente, você escolhe aquele que fala, eu vou nesse, porque esse aqui que eu já estou vendo o que está acontecendo, eu vou nesse. Se você acredita naquele candidato, depois você descobre que ele também é da mesma farinha do mesmo saco, como é que faz? Então, o problema nosso hoje é a política do jeito que ela está. E que isso é um fenômeno global, né? Você pega os Estados Unidos, passou por isso, então. A Europa está passando, outros países vêm passando. E isso é bom, porque está despertando, tá certo? Então, o que a gente deveria fazer, na verdade? Olhar lá a lista de candidatos, quando sair efetivamente, porque agora é só especulação. Por enquanto, só especulação, você ainda não tem quem são. Uma vez que tenha, esteja oficializado, olhar quem é efetivamente, escolher o que você acha que é o melhor, mas não desistir de ficar cobrando as mudanças. Porque agora a gente vai ter a oportunidade de eleger uma nova turma aí, que talvez esses possam fazer as mudanças que nós precisamos. Verdade. O problema é que o modelo político hoje é um modelo de trocas. Eu, por exemplo, eu vou me candidatar, então como eu preciso de tempo na TV e tal, eu faço as minhas alianças. E o que é aliança, na verdade? É você depois distribuir cargos, distribuir uma série de coisas que provocam a corrupção. Por que um vai apoiar o outro? Porque ele acredita no outro ou porque ele quer se aproveitar daquela situação, entende? Infelizmente, esse é o modelo que nós temos hoje, mas a gente consegue mudar, primeiro, mudando quem está lá. A gente vai colocar outros. E depois, cobrar as mudanças. Isso é que é um engajamento que eu acho que a gente tem que fazer, entende? Mas tem que mudar todo o sistema, né? Por isso que é o sistema, porque um político honesto, ele cai nesse meio, é difícil ele modificar essa situação, porque se ele não entra naquela vibe, ele não se sustenta, né? Ali. Infelizmente. Ele fica sem apoio, né? Verdade. Vamos com a segunda parte da entrevista de Eliette Ribeiro com o Dr. Alex Macedo, falando sobre o cigarro e seus malefícios. A parte 2, acompanhe aí. Entrevista com Eliette Ribeiro. A tosse, que aí é comum ao DPOC, só que a tosse do câncer de pulmão tem uma característica: em algum momento o doente vai tossir e sairá sangue, que é o que vai ser o principal chamativo, ele é procurar o pronto-socorro. Infelizmente, todas as duas doenças, tanto o DPOC quanto o câncer, a gente nota na nossa estatística Brasil, e bate com a estatística mundial, que os pacientes chegam para o diagnóstico e, consequentemente, tratamento, já numa fase muito avançada. O câncer, porque cresce silenciosamente, então ele não dá dor, não dá falta de ar, não dá tosse, enquanto ele não alcança um brônquio maior, e aí ele invade o brônquio e pode dar tosse com catarro com sangue, assim como o enfisema, o DPOC, que o paciente tabagista, ele começa a ter um pouco de tosse, um pouco de cansaço, ele fala, isso é do cigarro, quando eu parar, eu vou melhorar. Só que ele continua fumando e, consequentemente, continua agredindo o pulmão e destruindo o pulmão, e ele começa a ter um cansaço maior para as atividades do dia a dia, quando normalmente ele já perdeu 50% da capacidade dos 2 pulmões. Já é uma fase também avançada. Tanto o câncer quanto o DPOC, eles poderiam ser prevenidos, obviamente, com o paciente não fumando ou parando de fumar o mais rápido possível, ou, caso o paciente fizesse alguns exames, principalmente um raio-x de tórax e uma espirometria, que é um exame que mede a capacidade pulmonar, uma vez por ano após os 40 anos, na população tabágica, ele conseguiria talvez um diagnóstico precoce dessas duas doenças. Mas, sem dúvida nenhuma, a melhor prevenção era o paciente ou nem iniciar o hábito tabágico ou parar o mais rápido possível.
Daqui a pouquinho a gente acompanha a última parte aí da entrevista com Eliette Ribeiro e o Dr. Alex Macedo. Participações pelo WhatsApp. Bom dia a todos, sou a Rose do Jardim Brasil. Muita luz e paz a todos, estou acompanhando vocês no rádio. Adoro a rádio e o ensinamento que nos passam. Concordo com vocês, não devemos fugir e ignorar os políticos e sim ver as propostas, votar e cobrar o que foi prometido. Se já erramos, um dia aparecerá alguém com quem possamos vingar. Beijo a todos no coração, tema fantástico de hoje. Obrigada. Pelo facebook.com/TV Mundo Maior, o Mauro César, ele é de Santa Catarina, ele diz o seguinte: deprimente as colocações sobre a obra de Joana. Chegar ao ponto de se utilizar de uma obra da autora em um curso para expositores, visivelmente tendencioso, é no mínimo vergonhoso. Essa é com você, Edson, você que falou do curso aí. Eu acho que o ouvinte não entendeu. Ninguém está criticando aqui, eu estou dizendo que a obra, não estou dizendo que a obra não vale, que ela é de difícil compreensão. E esse trecho que eu li no ar e que eu uso no curso lá, não é tendencioso. É um trecho para mostrar para os expositores que tipo de linguagem eles não devem usar. Só isso. E realmente é um trecho difícil de compreender. Você precisa ler 3, 4 vezes, como até teve um ouvinte aí que falou que seria interessante fazer grupos de estudos. Tá certo? Mariana. E é difícil de compreender. E um expositor espírita, ele não pode ficar usando um linguajar complicado. Ele tem que usar um linguajar mais simples. Então, eu usei esse trecho aqui só para isso. Tá certo? Ainda mais na palestra que vem gente que está vindo pela primeira vez. Né? Então, como é que você vai levar a doutrina? Eu defendo uma doutrina mais simples, é só isso. Com palavras que sejam mais acessíveis às pessoas. Aí uma Conceição, bom dia, feliz por assistir vocês. O Pedro de Oliveira, bom dia, queridos, paz, luz e harmonia. A Rogiane Campos diz o seguinte: bom dia, irmãos, concordo que a interpretação é delicada, mas sendo assim nos esforçamos para compreender e assim evoluirmos. A Maria do Socorro diz o seguinte: bom dia, amigos, quanto às eleições, vou aguardar a campanha e entre os novos que surgirem, analisarei a melhor proposta de governo que seja mais confiável e coerente, sem promessas mirabolantes, depois é ficar atento e cobrar. Oremos, voto nulo ou em branco anula a possibilidade de alguma mudança. Cláudio Dantas também na sintonia. José Amaral, bom dia. O Lincoln Churchill diz o seguinte: não adianta votar em branco. A resolução do TSE diz que mesmo que menos da metade da população vote e a maioria não vote, a eleição não será anulada. Ou seja, se as pessoas de bem deixarem de votar, os maus vão votar e se perpetuar no poder. E aí ele diz que a culpa é nossa sim, pois aqueles que são candidatos somos nós que escolhemos. Aécio e Dilma chegou lá como? Por causa do partido que colocaram eles. Agora me diga quem elegeu os parlamentares do partido. É culpa da população que não pesquisa e vota errado. E aí ele diz que concorda mais com o parlamentarismo. Vão participando aí, facebook.com/TV Mundo Maior e também pelo WhatsApp. Um abraço para a Yara Jordão. Ela fala aqui: nunca fumei. Leonice Cardoso, bom dia. Acho que temos que pesquisar, analisar e pensar que um governo tem que fazer um trabalho direcionado a todos, não para favorecer meia dúzia. E bom dia, amigos. Não é só você, Edson Figueiredo, que incomoda a acusação de que somos nós os responsáveis pelos péssimos políticos no poder. Eu fico indignada muitas vezes com esse comentário. É como você disse, muitas vezes a falta de opção é notória. É a Shirley Almeida Ferreira, da Vila Formosa, em São Paulo. É bacana deixar bem claro aqui, né, que a gente está sempre procurando uma proposta positiva, né? Mesmo nessa notícia aqui, 32% da população pensa em votar nulo, mas a nossa questão aqui é deixar uma questão positiva que pode-se ter uma mudança aí num cenário próximo. E por isso que eu falei para você que eu fico incomodado com essa notícia, porque, na realidade, é aquilo que eu te falei, é um lixo mental que está sendo criado, que está induzindo as pessoas a não votarem, ou a votarem nulo, quer dizer, não é, isso aí, inclusive, é um desserviço para o país, se você quer saber. É um desserviço mesmo. Qual o objetivo de fazer uma pesquisa? É uma responsabilidade no instituto desse aí. O que é isso? Ele está prestando um desserviço para o país. Essa que é a verdade. É verdade. Ao invés de ajudar, entende? Deveria ser processado esse instituto aí, se você quer saber, por fazer esse tipo de coisa, tá? Mas, infelizmente... Vale a reflexão, né? Enquanto com a cultura
este final de semana com a equipe da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, e o Alexandre Caldini, que é comunicador aqui da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Todos estão convidados para participar. A apresentação da Guiomar Santana e do José Damião e a palestra aí do Alexandre Caldini, que vai falar sobre a missão dos Espíritas. Dia 24 de fevereiro, 19h30, na Unidade Doutrinária de Santana, Rua Duarte de Azevedo, 691, próximo ao metrô Santana, Zona Norte de São Paulo, e 25 de fevereiro, 17h30, na Unidade Doutrinária da Vila Galvão, Rua Vicente Mel, 878, em Guarulhos, próximo ali à entrada da rodovia Fernão Dias. Abertura musical do coral Lírios, do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Participem, será um grande momento aí da cultura espírita. O evento é gratuito, vai ter aí espaço adequado para criança. Mais informações, 0 operadora 11 2973 6579. 2973 6579. Encontro com a Cultura, com a equipe da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, e o palestrante Alexandre Caldini, este final de semana, nas unidades doutrinárias do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna falando de sedentarismo. Até já. Olá, amigas e amigos, estou aqui para convidá-los para o 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Onde que será esse encontro, Manolo? Será no Internacional Eventos e nós estaremos lá no dia 21 de abril com o tema Reconexão com Cristo. Quem é que vai estar lá? Se liga porque é muita gente boa. Hildo Rosa, Aldenis Leite, André Marouço, Deusa Samu, Alberto Almeida e eu. Se liga porque nós estamos esperando você. Vem! A Mundo Maior Editora traz para você Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gagetti. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Cultura, fé raciocinada e reflexão você encontra somente aqui na Mundo Maior. Veja as principais obras de Lourdes Gagetti que separamos especialmente para você. No romance A Quarta Cruz, você irá adentrar na vida de Salvatore, narrando uma de suas experiências encarnado como um romano que teve o privilégio de se deparar com a grandiosidade de Jesus e não se deu conta. Já em Marcados pelo Passado, a autora aborda como nada é por acaso. Todas as pessoas que nos envolvemos podem sim ter feito parte ou ter sido um grande amor em outra vida. Confira nessa obra como todos os acontecimentos têm um porquê, além de ter o seu momento certo de acontecer. E não esquecemos os baixinhos. Em Tininha Gota d'Água, levaremos todas as crianças para o mundo fantástico, onde aventura e diversão são essenciais. Porém, nas entrelinhas, a principal mensagem é mostrar a importância da preservação ambiental. Obras com propostas diferentes, mas que vão acrescentar cultura. Adquira já pelo site mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 4966 5775. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo.
O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. De volta aqui com o Manhã Boa Nova, ó, 16º encontro dos Amigos da Boa Nova. Quem estava acompanhando aí pela TV viu o Manolo Quezada, né, fazendo o convite. Ele, junto com o Alberto Almeida, o Denise Leite e outros comunicadores, estarão lá proferindo palestras no dia 21 de abril no Espaço Internacional Eventos, aqui na cidade de Guarulhos. É a 16ª edição do Encontro Amigos da Boa Nova, que este ano tem o tema Reconexão com o Cristo. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm o direito aí de comprar até 4 ingressos com o mesmo desconto. Mais de 50% dos ingressos já foram vendidos e os lugares são limitados. Portanto, ligue agora e adquira o seu ingresso para participar desta grande festa no dia 21 de abril. E o mestre de cerimônias será o comunicador Anderson Mendes, do programa Alô Humanos. Dia 21 de abril, das 9 às 17 horas, no Internacional Eventos, que fica na Avenida João Cavalari, 133, na Ponte Grande, aqui na cidade de Guarulhos. Informações e vendas 0 operadora 11 2458 3214 2458 3214 ou pelo site mundomaior.com.br. 21 de abril, 16º encontro dos Amigos da Boa Nova. Ó, a gente está cheio de caravanas aqui, ó, uma lista completa de caravanas. Tem em Sorocaba, Zona Norte de São Paulo, na Vila Progresso em Itaquera, Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, em São Sebastião do Paraíso, também em Suzano e Mogi das Cruzes, e a caravana mais recente de Osasco, na Grande São Paulo, a caravana Grupo Espírita Irmã Marisa. Você fala com a senhora Aimee no 99757-9109. Esta caravana vai sair do Grupo Espírita Irmã Marisa, Avenida 15 de Novembro, 309, passando no Largo de Osasco, direto para o Internacional Eventos. Acesse o site mundomaior.com.br, você vai ver lá a lista de caravanas e o contato de todos os responsáveis que estarão conosco no dia 21 de abril, no 16º Encontro dos Amigos da Boa Nova. Para adquirir o seu convite, ligue agora, 0 operadora 11 2458 3214 ou pelo site mundomaior.com.br. Vai dar para você ir, Elaine, nesse evento? Você, o Edson? Tô querendo ir sim, Cláudio. Vamos lá, a equipe do Manhã Boa Nova toda lá. Desculpa, eu não guardei. Dia 21, que dia que cai? Eu acho que é sexta-feira, né? Sexta-feira, é feriado, né? Feriado. Acho que é um feriado. Eu preciso ver se eu vou estar em São Paulo ainda. Vamos fazer a caravana do Manhã Boa Nova lá. Uma boa. Dia 21 de abril. Nós já vamos criar o nosso vale lá no plano espiritual, vale, né? do Manhã Vale Boa da Boa Nova. Fazer um agradecimento aqui aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, sócios desde 2000 que estão conosco, a Itália Menegon Jorge, a Ana Maria Maurício, nossa gratidão por estarem conosco todo este tempo como sócio e sócia do Clube Amigos da Boa Nova. E os sócios mais recentes, a Luciana Maria Mendonça e a Maria Cristina dos Santos, sócias desde 2017 do Clube Amigos da Boa Nova. Se você ainda não é sócio, ligue agora 0800 12 18 38. É tanto telefone que a gente se perde. 0800 12 18 38. Fique sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Está aí na TV, amigosdaboanova.com.br. Então, a nossa gratidão à Itália, Ana Maria, sócias desde 2000, e a Luciana Maria e Maria Cristina dos Santos, sócias desde 2017. A nossa gratidão aí, e fique sócio do Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38. Vamos com Celso Santos, Arte e Espiritualidade. Acompanhe aí. Arte e Espiritualidade, com Celso Santos. Olá, ouvinte da rede Boa Nova de Rádio e telespectador da TV Mundo Maior. No quadro de hoje, uma participação muito bacana.
A senhora Kátia Russen, de Mossoró, Rio Grande do Norte, enviou um comentário seguido de algumas perguntas. Ela diz o seguinte: olá, senhor Celso Santos. Na medida que posso, acompanho o seu programa que fala sobre arte e gosto muito. Você fala com tanta propriedade do assunto que me despertou algumas curiosidades. Posso fazer algumas perguntas? E ela ainda escreve, sem esperar a resposta, lá vão elas. Primeira, há quanto tempo estuda música? Grato por sua participação, Kátia. Bem, vamos lá. Iniciei os estudos há 33 anos atrás e dentro desse período fiz violão, guitarra, piano erudito e canto. A segunda pergunta dela, há quanto tempo estuda o Espiritismo e como iniciou seus estudos sobre arte espírita? A minha resposta, no Espiritismo estou há 23 anos. Fiz o básico, aprendizes do Evangelho, passes e educação mediúnica. Iniciei a pesquisa sobre arte espírita, Kátia, há 22 anos com as obras da Revista Espírita Francesa. E desse estudo resultou um livro sobre música e espiritismo, que lancei no ano de 2002 e relancei o mesmo livro na Bienal de 2004, aqui em São Paulo. A terceira pergunta da Kátia, você faz parte de algum trabalho artístico espírita? Minha resposta, sim, faço parte do duo Vozes Eternas, que atua no movimento espírita há 20 anos. Temos 4 CDs gravados e nos já apresentamos em boa parte dos estados brasileiros. Para encerrar, ela agradece e diz, me perdoe caso esteja sendo invasiva, que Deus o abençoe hoje e sempre e parabéns pelo programa. Kátia, só tenho a agradecer por sua participação e principalmente por suas perguntas que propiciaram um quadro diferente e interessante. O meu, muito obrigado. Amigo ouvinte, amigo telespectador, quer participar também? É só enviar o seu comentário, as suas perguntas pelo WhatsApp 11 98575 9580. Se preferir, deixe a sua mensagem na linha do ouvinte em horário comercial 0800 979 5011. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, mais informações sobre arte e espiritualidade. Forte abraço. Lindo dia e até amanhã. Até amanhã, Celso Santos. Tempo sedentário é aquele período no qual você passa sentado, deitado, recostado, em que a maior parte de seu corpo está relaxada, sem contração muscular e sem ser requisitada. Apenas o fato de levantar e ficar de pé já é suficiente para iniciar um processo de movimentação e contração muscular, de mudança no batimento cardíaco e de gasto calórico. Mesmo quem faz atividade física regularmente, digamos 30 minutos todos os dias, e passa o restante do dia na cadeira, sofre algum tipo de perda na saúde. E existe nome para isso, a síndrome do comportamento sedentário. Pessoas que permanecem mais tempo sentadas têm o dobro de risco de terem diabetes, 90% mais chances de morrerem por doenças cardíacas e 50% de chance de falecerem por outra causa. Para quebrar o sedentarismo, alguns hábitos simples são recomendados. Trocar o elevador por escadas, caminhar mais na hora do almoço, estacionar o carro alguns quarteirões longe do trabalho ou descer do ônibus um ponto antes. Existem males espirituais causados pelo sedentarismo? Ou é só no corpo físico? Acho que pode gerar um processo, né, Cláudio? Porque assim, você está sedentário, então, de repente, você, além do mal-estar, né, da falta de fôlego e da questão aí do tônus muscular, você pode, de repente, começar a adquirir um sobrepeso, e isso te leva muitas vezes a um problema psicológico, né, de autoestima, e você vai virando aí uma porta aberta para todo tipo de influenciações negativas, né? Porque quando você não está contente
com o seu corpo, com a sua forma, você não se aceita da forma que você é, você pode gerar, sim, essas brechas mentais, né? E sofrer alguns ataques espirituais. Aí depende da pessoa, né? Do que ela almeja para ela, do que ela almeja para ela, uma série de coisas. Então, a gente ouve muitas pessoas insatisfeitas, né? Com a sua forma, com a sua aparência, só que também não tem força para mudar essa situação, né? E isso pode, sim, gerar até um processo obsessivo, né? Precisa saber se isso também já não é reflexo de um processo obsessivo. Eu acho que é uma via de mão dupla, cada caso é um caso, mas eu acredito que sim. E aí, Edson? Eu concordo plenamente com a Elaine, ela colocou muito bem. E o grande problema aí é o sedentarismo mental também, né? Que algumas pessoas se entregam. Tem o lixo mental e o sedentarismo mental. Ele é meio que companheiro de um do outro. Quando você assume esses lixos mentais que a gente está falando, você se torna um sedentário mental também. Porque você deixa de pensar, você deixa de agir, né, de mudar. Por exemplo, o que leva uma pessoa a ser influenciada negativamente? Primeiro que ela começa a não se sentindo bem, como colocou a Elaine aí, né, com ela mesma. Depois, ao criar esse processo, ela vai se abrindo para esse sedentarismo. Ela deixa de pensar, porque ela passa a ser induzida. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos nos nossos atos e nossas ações? Muito mais do que imaginais. Na maioria das vezes nós os dirigimos e vós nem o percebeis. Sedentarismo mensal leva a isso. Verdade. A ser induzido. Participação aqui pelo WhatsApp. Bom dia, Cláudia e amigos da Boa Nova. Estou me sentindo muito perturbado. Perdi o ânimo de ler as obras espíritas. Me ajudem. João de Santa Catarina. O que vocês podem falar para ele? João, tem a ver com o que a gente acabou de falar, do sedentarismo. Não se deixe abater, não. De repente, faça parte aí de um grupo de estudos, né? Procure obras mais simples para ler, entendeu? Doutrina Espírita é maravilhosa. Continue ouvindo os programas também, que podem ajudar, né? As pessoas que leem e que discutem, elas podem trazer as informações para você, tá certo? Legal ele participar de grupo de estudos. Grupo né, de estudo, é verdade. Bom dia, irmãos. Estou gostando muito do programa. Parabéns. Entendo que a população em geral é mal informada, porque os meios de comunicação no Brasil estão concentrados nas mãos de poucas famílias. Gente que tem interesses e informa com o viés que lhe interessa. Nos grandes centros urbanos ainda é possível ter acesso à internet e com muita boa vontade pode-se buscar outras fontes de informação. Não vota em pessoas, mas em programas de governo. Andréia Espanha, da Bela Vista, aqui em São Paulo, participando. Perdoem-me, temos que votar porque não tem jeito. Sem ilusão, por melhor que seja o político, o sistema é corrupto. Esse sistema é inadmissível, foge de todos os padrões de ética. Solange, de São Paulo. A Maraísa de Sordi diz o seguinte: eu acho que quanto mais simples as palavras do expositor, melhor a compreensão, que é o que o Edson disse, né, Edson? É isso. A Idalina Leite, bom dia, Cláudia, e a todos dessa emissora. E outra pergunta de ouvinte é a Silene, de Londres. Ela diz o seguinte, que acha que é normal a política dividir as pessoas, pois se trata de tomar partido de uma conduta que se assume. Ela disse que deve ter respeito à opinião contrária, ao posicionamento contrário, e por isso é uma coisa natural dividir as pessoas. Aí ela pergunta, o que não pode é digladiar-se por causa disso. Eu queria saber a opinião de vocês. Ela tem completa razão. E ela está lá em Londres, é isso? Isso. Ela tem completa razão. O problema é quando as pessoas tomam partido e elas entram, né, nessas lutas, nessa degladiação toda, sem sentido. Isso faz parte desse sedentarismo mental que a gente acabou de falar aqui. Se você fizer um link, né, de uma coisa com a outra, você vai ver que tem tudo a ver. As pessoas estão preguiçosas de pensar, elas estão preguiçosas de analisar o outro lado, e realmente não pode. É aquela pretensão, não se trata de time de futebol, né? Não estamos falando aqui do destino do país. Sim, é uma pretensão, né, que a gente tem, às vezes, a gente toma determinadas posições e a gente acha que aquilo é o correto, né? Isso é uma pretensão, isso é uma falha moral, uma falha de caráter, né? A gente fica, como o Edson disse, essa coisa clubística, né? E esquece de pensar no fundamental. Né? Exatamente. Assim como Cláudio, de novo, assim como a gente não tem que ter político de estimação, no meio espírita a gente não tem que ter médium de estimação e a gente não tem que ter espírito de estimação. Tá certo? Porque quando você cria esse tipo de ilação, né, desse tipo de ligação, você não enxerga o que está à sua volta.
E o movimento espírita é muito grande, ele tem muita coisa interessante, tá certo? Como o Paulo Henrique de Figueiredo diz, temos que ser aí livre pensadores. Vamos com a terceira parte da entrevista da Eliette Ribeiro, falando sobre os malefícios aí do cigarro e também do tabagismo. Confere aí. Entrevista com Eliette Ribeiro. E doutor, o hábito de fumar já é responsável aí pela morte de 1 em cada 10 pessoas. Isso é o que aponta aí o relatório da OMS, Organização Mundial de Saúde, que foi divulgado no ano passado. Doutor, mas como adquirir hábitos aí mais saudáveis e a promessa campeã, né, que a gente sempre faz referência, vou parar de fumar, tornar-se real? O vou parar de fumar é uma coisa que ele passa por um grande problema. Porque quando você conversa mais em detalhe com os tabagistas, 98%, isso é uma estatística mundial, sabe que o cigarro faz mal, sabe que o cigarro é prejudicial, mas não para de fumar. E aí você vai perguntar para esses tabagistas qual é o motivo que o leva a parar de fumar. Ah, porque minha esposa quer. Ah, porque o médico falou que eu preciso. Ah, porque eu preciso. E a resposta que mais leva o doente a parar. Ah, porque eu quero. Quando o doente responde essa quarta pergunta, ele tem o maior sucesso com a parada do tabagismo. Eu quero parar de fumar. Os motivos que eu quero são vários, mas eu quero. A maior parte dos fumantes sabe que precisa. Sabe porque alguém falou, mas ele não tem aquela quero, porque ele tem que entender que é um hábito que foi enraizado por ele no seu dia a dia. 2, o hábito tabágico para ele é um prazer. E 3, ele vai ter que ir contra uma história natural dele mesmo. Todos os hábitos do dia a dia que estão associados ao tabagismo, e são quase todos, ele vai ter que passar a executar sem o hábito de fumar. É uma mudança radical de vida. Esse é o ponto número 1. O paciente, para parar de fumar, primeiro ele precisa querer parar de fumar. Ele não vai ao consultório do médico porque ele acha que precisa, porque o cardiologista falou que ele teve um infarto, teve um derrame, porque a esposa, os filhos estão insistindo. Isso tem que ser motivos para que ele tome uma atitude de querer, não que os outros queiram que ele pare. Ponto número 1 é esse. Ponto número 2, ele tem que entender que ele vai mudar um hábito de vida. Então, ele não vai passar pelos melhores momentos da vida dele na fase inicial da parada do tabagismo, chamados 2 primeiros meses. Vai ser uma briga dele contra ele mesmo, contra os hábitos do dia a dia dele. Terceiro ponto, ele não deve terceirizar todo o ato de parar de fumar a um remédio. É comum a gente chegar no consultório e receber um paciente, eu estou parando de fumar. Poxa, é mesmo? O que o senhor está fazendo? Eu estou tomando esse remédio. Há quanto tempo? 6 meses. O senhor está jogando dinheiro fora. Não existe um remédio que eu tome e amanhã eu vou ter raiva do cigarro. Toda medicação que existe hoje, tanto a nicotina transdérmica quanto os medicamentos orais, eles ajudam muito o paciente. Na hora que o paciente toma a atitude. Segunda-feira eu não vou fumar mais. Bom, aí eu tenho como ajudá-lo nesse processo da parada. Os pacientes que tomam medicamento, eles têm menos picos de vontade de fumar, menos compulsão por comida, ficam menos nervosos. Os remédios são facilitadores na hora da parada, mas a decisão é a decisão do paciente. Eliette Ribeiro, para o Manhã Boa Nova. Legal aí a participação da Eliette Ribeiro, a Lide Maria no facebook.com/TV Mundo Maior. Bom dia a todos. Desde que comecei a votar, tento ser uma detetive e não acerto até hoje. Tem que continuar sendo detetive, não tem jeito, né? Processo de aprendizado, é erro e acerto, erro e acerto. E como é que a gente vai culpar ela, tá vendo? Ela pesquisa, como é que ela pode ser culpada por votar errado, entende? O problema é que a oferta é que não é boa, infelizmente, tá certo? Beleza, a gente está chegando no final do programa. Valeu, Elaine, por mais. Tem palestra esses dias ou não? Não, essa semana não tenho palestra, não. Tenho uma agora em março e em Só maio. Curso lá no Caibar. Nós começamos os cursos essa semana, às terças-feiras, às 20 horas. Fica aí meu convite para quem é da região aqui de Guarulhos, do Vila Augusta. E estamos estudando praticamente todas as obras de Kardec. Legal, foi bom ter você aqui. Eu que agradeço, um prazer. Edson. Obrigado, Cláudio. Vai continuar com a gente, né?
Sim. Faz um esforço lá. Sim. Hoje eu tenho palestra lá no Casa Branca do Caminho. Lá, perto do Anália Franco. Perto do Anália Franco, às 20 horas. E eu queria só me despedir dizendo o seguinte para os ouvintes. Tudo que a gente coloca aqui é opinião pessoal. A gente não está falando em nome da doutrina. A gente está falando em nome da interpretação que nós temos da doutrina. Aliás, não existe ninguém que pode se intitular porta-voz da doutrina. Porque não tem uma pessoa, entende? Então é isso que os ouvintes têm que entender. É opinião particular e a gente tem que ouvir várias opiniões para poder formar um consenso, tá certo? É só isso. Beleza, tá bom? Gente. Um abraço pessoal do Manuel Bento. Obrigado. Continue na sintonia da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Manhã Boa Nova retorna amanhã a partir das 8 horas de Brasília com Vanessa Cavalcante. Um grande abraço, continue aí na nossa audiência. Vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.